Deus me trouxe aqui para dizer para você que você vai se mudar. O Senhor me revelou, meu coração, Deus me revelou que você não ficará nesta cidade, você não ficará neste estado, porque você vai se mudar deste lugar. Deus colocou no meu coração, o Senhor me revelou que você vai se mudar. A palavra que o Senhor deixou no meu coração para deixar para você, que fala de Abraão e Ló, que eram dois irmãos. O Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da terra, da tua parentela, porque quero eu te abençoar. Quando Deus ele fez uma promessa para Abraão, Deus falou com ele: não leva parente atrás de você. Porque Deus, irmãos, o Senhor, o nosso Deus, ele enxerga além do que eu e você pode ver. Deus escuta coisa que eu e você não escuta. Deus vê coisas que eu e você não vê. E quando Deus, o Senhor, ele fez essa promessa para Abraão, Deus ele já via o antes e ele já via o depois. Então, o que acontece? Abraão obedece a Deus. Abraão obedeceu e saiu da cidade do meio da parentela. Mas o que acontece? A promessa era determinada a Abraão. O Senhor, ele fez uma promessa, foi para Abraão. E o que acontece? Muitas das vezes, eu e você, é normal, porque nós carregamos o amor de Cristo Jesus no nosso coração. Porque a palavra do nosso Deus deixou claramente para nós amar o nosso próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e depois o seu próximo como a ti mesmo. São dos maiores mandamentos que o Senhor deixou na palavra dele para mim e para você. Então, quando se trata do laço sanguíneo, é normal que eu e você queira carregar o parente atrás, levar para determinados lugares aonde Deus ele fez uma promessa que foi só para você. Muitas das vezes nós queremos levar a família a um lugar que Deus, endereçou a Abraão. Deus endereçou foi para Abraão. Às vezes a gente quer fazer isso, sempre levar um lugar que Deus determinou que era para mim e para você, Então, o que acontece? O contexto bíblico, irmãos, já vem, nos mostrando o que é um laço sanguíneo. O que é o nosso laço sanguíneo? Então, o que acontece? Por que a palavra do nosso Deus diz que para nós orar e vigiar? Porque nós nunca sabemos da onde vem. Nós nunca sabemos da onde vem uma traição. Eu tenho que pregar o que está dentro da palavra. Porque se eu sair do contexto da Bíblia, aí eu não estou pregando, eu não estou fazendo a obra do Senhor como deve ser feita. Do jeito que Deus está me direcionando a palavra. Então, o que acontece? A traição veio desde a criação. A maldade do homem, a falsidade, o engano, a mentira, a traição veio desde a criação, desde quando Deus criou a terra. Ele colocou Adão e Eva. Então, Satanás, ele vem usando o homem. Aí foi aonde que eu disse: orai e vigiai. Porque os vossos inimigos, a palavra do nosso Deus diz que os nossos inimigos, eles vivem aos derredores, achando a quem possa tragar. Mas, como eles vivem bramando. Mas o nosso Deus, que nos deu por presa, mas o laço se quebrou.
Deus, ele traz o livramento para mim, para você, e os nossos inimigos saem confundidos. Deus, ele confunde o inimigo. E o que acontece? A desobediência, que o inimigo enganou a mulher lá atrás, porque ela deixou de obedecer a Deus. O que acontece? A desobediência, ela traz consequências. A desobediência vai fazer você pagar um preço altíssimo. Quando Deus fala para você, passa aqui, você passa no lugar que Deus falou. Porque se você sair da reta, o preço vai dobrar. Vai pagar um preço dobrado. O que acontece? Abraão pega no meio da caminhada, leva seu irmão Ló, e quando os dois começam a crescer, né, os pastores deles começam a brigar, e ali começa uma contenda. Além de começar uma contenda, teve uma competição. Houve uma competição. E quando começa essa situação, já não é Deus operando. Aí que mais eu e você tem que ter a vigilância e pedir Deus misericórdia e pedir Deus sabedoria, entendimento, para poder nos direcionar as coisas certas do céu. Pedir Deus que Deus venha abrir a visão dele em cima de nós e arrancar as escamas dos nossos olhos para ter discernimento de espírito, discernimento do que saber o que é de Deus e o que não é. Porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ferramenta de destruição, irmãos, é o que nós mais estamos vendo no meio evangelístico. Pregar que Deus, ele salva, liberta, cura, sim. Pregar que Jesus, ele está voltando, que você tem que aceitar Jesus e ir para a presença do Senhor, sim, nós temos que pregar. Nós temos que pregar, sim. É o que está dentro da palavra. Mas Deus falou com Abraão e Ló, e os dois, houve ali uma competição, e ali começou aquela confusão. Aí Deus já não estava naquele negócio mais, porque teve que separar os dois irmãos, teve que separar por causa de quê? Ganância, competição, mas, né, porque os pastores deles começaram a brigar. Os pastores. Aí o que Deus fala? Abraão, né? Abraão pega, fala com Ló, que Deus pediu que tinha que ter uma separação. Então os dois não poderiam mais estar no mesmo lugar. Entenda, irmãos, esta mensagem, entenda ao teu coração, porque Deus, ele está falando. Deus, ele está falando através deste vídeo. Ali os dois, tem família que não podem conviver junto, porque se viver junto traz problema um para o outro, traz confusão, traz disserção, traz atraso para a tua vida. Às vezes Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida e o parente atrapalha, né? Né? Porque ele gera inveja, é muita coisa. Então é a hora de orar e pedir: Deus, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, né? Que Deus, ele arranca até com um braço forte, porque Deus, ele tem poder para isso. Deus, ele tem poder para transformar, para poder libertar, para poder tirar de lugares, porque Deus tem. Então o que acontece? Ali houve uma grande, né, problema entre os dois e, né, chegou aquela separação, momento de separar, porque já estava dando contenda e confusão. Os dois não poderiam de maneira alguma conviver no mesmo lugar. Entenda, irmãos, que não pode, não tem como conviver duas pessoas no mesmo lugar onde Deus separou, que não dá. Deus falou: sai da terra da tua parentela, porque quero eu te abençoar. Porque a promessa era só para Abraão, não era para o irmão dele. Mas mesmo assim Deus o abençoou, Ló. Mesmo assim Deus abençoou Ló, porque Ló adquiriu, né? Adquiriu ali as suas riquezas também, né? Então Abraão separa ali de Ló, e ele perguntou: Ló, deu a preferência. Olha o que Abraão fez. Abraão dá a sua preferência para Ló primeiro. Ele não decidiu primeiro. Ele não se decidiu primeiro, ele deixou o irmão dele. Ele deixou o irmão dele decidir primeiro.
Então o irmão decidiu o que queria. O irmão de Abraão, Ló, escolheu a terra, as campinas. Quando viu as campinas todas bonitas, partiu para lá. Por causa de que o olho gordo, a inveja foi maior. O olho gordo, a ganância, a soberba. Porque foi diante dos seus olhos. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que você vê é de Deus, não. Você tem que orar e esperar Deus falar, porque Deus usa na terra. Deus usa a boca de Deus na terra para nos alertar. Quando Deus ele não fala para mim, para você, espera Deus confirmar, porque Deus confirma na boca de vasos dele na terra. Deus ele confirma, mas não toma uma decisão precipitada. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, não tome uma decisão precipitada, porque pode você arrepender amargamente. Você pode arrepender amargamente depois e isso te custar quase a tua vida. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que Abraão ele esperou o Senhor responder ele. Que a palavra do Senhor fala que depois ele ficar sozinho, o Senhor falou com ele, Abraão, tu tá vendo? Tu tá vendo aquelas terras ali, que era a cidade de Canaã, você vai para o lado de Canaã, Deus viu aquelas terras para ele, é onde era, dada por Deus, era a promessa de Deus para se cumprir ali, e o Senhor falou com ele, quem te abençoar nessa cidade, neste lugar, será abençoado, mas quem te amaldiçoar, Abraão, eu te amaldiçoarei. Tá vendo como Deus ele transporta pessoas, tira você até de Deus tira você de cidades que você tá. Deus te remove do lugar que você tá, para poder cumprir com uma promessa, cumprir com uma ordem de Deus, cumprir com um projeto de Deus na tua vida. Às vezes tem um projeto grande do Senhor para cumprir na tua vida, na sua vida. E tem lugares que é pequeno para Deus trabalhar para o projeto de Deus que é grande. Por causa da mente, porque tem gente que a mente dele é pequena. Tem gente que não tem a visão que você tem a sabedoria que você tem o dom que você tem. Porque Deus falou que ele dá a cada um segundo a vontade dele. Costuma Deus dar ferramentas para pessoas que o outro não tem. Costuma Deus colocar autoridade na tua vida que o outro não tem. Costuma Deus fazer para você que a tua família não tem, teu outro irmão não tem. Então isso gera confusão, isso gera inveja. Então para poder não ter confusão nem gerar, Deus fala, separa. Cada um por si, Deus por todo, cada um com a sua cruz. Toma a tua cruz e anda. Toma a tua cruz, me segue e anda. Me segue, porque Deus falou nos finais dos tempos, seria nações contra nações, reinos contra reinos e irmãos contra irmãos. E haveria rumores de guerra em vários lugares, mas Deus falou, não era o fim. Deus me deu essa palavra aqui para te dizer para você, é para você ver que Deus do começo, lá de Gênesis, Apocalipse, aonde está Deus falando do laço sanguíneo? Do laço sanguíneo. Eu não estou dizendo aqui todos. Eu não estou dizendo todos, irmãos, porque tem família que é abençoado por Deus. É coisa de Deus, é maravilha. Mas sempre tem um que é separado. Sempre dentro da família tem um que é separado. José. Olha o que aconteceu com José. O que os irmãos de José fizeram com ele? Lançaram José no calabouço. José foi preso. Discriminaram José. Rasgaram a túnica de José. Mentiram para o pai deles. Então, irmãos, olha para vocês, ver como que é as coisas. Deus me trouxe aqui com essa palavra para você, que Deus ele vai te remover. O Senhor, ele vai te remover deste lugar. O Senhor vai remover você dessa cidade, dessa rua onde você está. Sabe por quê? Para que as coisas dos céus venham acontecer. Porque tem projetos de Deus que para cumprir na minha vida e na tua, tem que sair. Tem que mudar, tem que sair de determinados lugares, tem que sair de mesas, tem que se levantar de mesas, tem que sair de perto de pessoas, tem que se mudar de cidade, mudar de estado. E assim Deus faz, quando Deus ele tem um projeto grande.
Então Ló e Abraão, o Senhor fez isso com ele. E depois que Abraão chegou no lugar que Deus tinha preparado para ele, que era as terras de Canaã, lá naquele lugar, naquela nação onde ele estava, o Senhor falou com ele: agora farei de ti uma grande nação. E todos que te abençoaram, será abençoado. Mas também aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você: somente creia, confia em Deus e não toma decisões precipitadas. Porque Deus, ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Deus, ele vai agir na tua vida.